Eu vivia alerta, respondia antes de pensar, transformava qualquer comentário em provocação, me irritava com tudo e me sentia sempre cansada, como se eu tivesse o tempo inteiro em guerra, com os outros e comigo. Até que um dia eu percebi que eu podia escolher outra coisa. E nesse episódio eu quero te contar o que aconteceu comigo quando eu parei de reagir a tudo e comecei a fazer sim escolhas mais leves. Porque a paz ela não vem do acaso, mas de como eu decido existir no mundo. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, mas de uma forma muito realista, nem que para isso eu preciso te dar umas chacoalhadas. O meu nome é Andréa Chociai, no meu Instagram e TikTok, @AndréaChociai. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita, já me segue por lá e se você me assiste no YouTube, se inscreva neste canal. Sabe, às vezes eu olho para trás e eu acho realmente que por muito tempo eu fui aquela pessoa que sempre escolheu o caminho mais difícil pra fazer as coisas. Eu tenho a sensação que as pessoas olhavam pra mim já como aquela Xena guerreira, sabe? Porque parece que eu tava sempre em guerra com alguém, com alguma situação, como se eu quisesse sempre fazer do jeito mais difícil, sendo que existem maneiras mais fáceis de fazer e de se levar a vida. E por falar em jeito mais fácil, você sabe que a gente vive numa era onde o imediatismo, de uma forma geral, ele virou regra. E no meio disso, o nosso corpo acaba virando também um projeto com prazo de entrega e geralmente um prazo bem imediato. E talvez por isso tantas pessoas tenham recorrido nos últimos tempos às tais das canetas emagrecedoras, como se elas fossem resolver os problemas todos do corpo da pessoa num passe de mágica. Mas como eu falei no último episódio, uma decisão da Anvisa, ela me deu assim uma ponta de esperança. Medicamentos como Ozempic, Mounjaro, Wegovy só poderão ser vendidos com receita especial e que inclusive vai ficar retido na farmácia, assim como remédios controlados. Na minha opinião, é uma forma de frear essa automedicação toda que vem acontecendo por aí e proteger quem nesse desespero de se encaixar acaba colocando a própria saúde em segundo plano. E se você é uma dessas pessoas que quer ou precisa emagrecer e sente que tá difícil começar com segurança, que até pensou nessas canetas emagrecedoras, mas não sabe assim nem o médico que precisa procurar para te ajudar, a Voi pode te ajudar. Ela é uma plataforma de saúde que revela esse caminho para uma perda de peso sustentável, levando em consideração seu físico, seu emocional e o melhor, tudo online. Você tem avaliação com o endocrinologista, uma prescrição segura, envio de medicamentos para sua casa se for receitado para você e além disso você conta com consultas com nutricionistas e suporte clínico via WhatsApp sempre que você precisar. São profissionais das mais diversas áreas e para mim o que é mais importante com um olhar humano, que entende que o nosso comer também tem um lado afetivo, um lado social e que vai considerar a tua rotina e as tuas necessidades. E você pode transformar a sua relação com a tua saúde. Use o cupom DESCOBRIAVOI para ter até R$150 de desconto no seu primeiro pedido. Vou deixar o link aqui na descrição para você também. E a grande verdade, meus queridos filhotes, é que existe um jeito mais leve da gente levar a vida, sabe? E eu não tô falando aqui de uma coisa zen, budista, uma coisa assim, meu Deus, eu sou aquela pessoa mansa, calma, serena. Não. Até do nosso jeito meio colérico, até pessoas com temperamentos mais sanguíneos, por exemplo, existe maneiras de levar uma vida mais leve, de tomar decisões que deixam a nossa vida mais leve. Veja, eu sempre gosto de trazer exemplos aqui, porque às vezes a gente vê o produto pronto, então vocês veem assim a Andréa pronta, a Andréa aqui que se conhece e tal, conversando com vocês, mas às vezes não fazem ideia da pessoa difícil, que eu ainda sou, obviamente, mas de atitudes minhas que eu não tenho nenhum tipo de orgulho de ter tomado, mas que foi quem eu tinha que ser e que me trouxe até aqui. Veja, na minha infância ali, na adolescência principalmente, eu já falei pra vocês que assim, no pico da minha adolescência, eu ganhei uma bolsa num colégio particular e eu não tinha dinheiro no meio daquela galera toda. E eu me lembro que para pertencer, ao invés, né, olhando hoje com maturidade, fica na sua, estuda, vai pra escola, estuda ali, conversa minimamente com as pessoas, você tá ali pra estudar, foca no seu futuro, não. Você sabe que adolescente não é assim, adolescente quer pertencer. E eu nessa minha ânsia de pertencer, como eu não podia pertencer na grana, eu me lembro que eu tinha um comportamento muito feio
eu era muito fofoqueira. Sabe quando junta a rodinha e aí eu queria ser sempre aquela pessoa que tinha a última notícia? Porque, de certa forma, isso na minha cabeça era meio que assim, ai, as pessoas vão depender de mim, então eu vou estar sempre inserida no meio deles se eu sempre trouxer uma notícia, uma fofoca, uma conversinha atravessada, uma coisa que eu acho que eu escutei. Então eu via nisso uma moeda para ser aceita no meio dessas pessoas. Então, obviamente, nem preciso dizer para vocês que eu entrei em situações cabeludas na minha adolescência, desse leve trás que eu fazia. Era fofoqueira sim, tá? Fofoqueira, feio, horrível. Mas eu queria pertencer. Então essa bocona de sandália arrebentada aqui estava sempre aberta. Eu me lembro que na faculdade também, que foi outro momento em que eu tive muita dificuldade financeira, eu lembro que eu me tornei aquela pessoa assim, muito focada nos estudos. E aí, imagina, né? Eu sempre falei pra vocês, acho que eram 42 homens e 5 mulheres, assim. E eu queria tanto ser aceita, eu queria tanto, assim, ser considerada ali, que eu era aquela pessoa muito, que eu estudava muito e tal. E eu me lembro, assim, que eu tinha o melhor caderno, eu copiava todas as matérias e tal. Porque eu sabia que chegando perto da prova, todo mundo pegava o meu caderno, todo mundo tirava xerox do meu caderno. E pode parecer besta, mas eu me sentia muito importante. Então, às vezes, eu me sobrecarregava, eu colocava nome de pessoas no meu trabalho, de pessoas que não me ajudaram no trabalho, porque eu tava me sentindo importante. É muito besta. Até falar isso em voz alta, eu falo assim, meu Deus, André, mas como você era idiota? Mas eu me lembro até que na minha faculdade tem uma foto na formatura, que eu tô com 2 amigos meus que eles estão, tipo, nas minhas costas, que eles falam assim que metade do diploma deles era por minha causa, porque eu tinha ajudado eles. Mas enfim, eu achava isso. Eu achava que isso era legal, assim. Que isso era cool, que as pessoas iam me amar por ser essa pessoa que tava sempre fazendo muito, 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 muito e deixando a vida fácil pros outros e dificultando a minha. Quando eu saio pro mercado de trabalho, eu já saio com aquela ideia assim, eu sou uma mulher num ambiente extremamente masculino, então eu tenho que me impor. Então eu sei que eu entrei já na engenharia com apelo de guerra. Eu tenho que ir, eu tenho que falar, eu tenho que me impor, eu tenho que gritar, eu tenho que me vestir igual homem. E eu sinto que ali eu fiquei muito reativa, sabe? Como se eu estivesse sempre em guerra, como se sempre alguém estivesse tentando puxar o meu tapete. E mais do que isso, eu sempre falei pra todo mundo, eu falo pros meus amigos mais íntimos e agora pra vocês, né? Que eu falo assim, gente, me chama de biscate, mas não me chama de incompetente. Eu tenho um prazer em ser uma pessoa competente, sabe? Em ser inteligente, em resolver problema. Eu sempre falei assim, eu não ligo pra xingamentos assim sobre a minha índole, mas não me chama de burra. Eu brinco com o Daniel, que é meu melhor amigo, eu falo assim, ai, que pena pros nossos inimigos, pode chamar de tudo menos de burra. Só que existe um peso muito grande para você ser a pessoa mais competente da sala, né? Você absorve muitas coisas, você pega muitas coisas para fazer, para ser uma pessoa competente. Mas não é ser só competente, tipo, ser muito competente e muito disponível. Então, no trabalho eu sinto que eu era essa pessoa extremamente reativa, porque eu achava que tava todo mundo me atacando. E muito atarantada, muito cheia de coisas, porque eu não sabia dizer não e acabava aceitando tudo. Mas basicamente, se eu fosse colocar algumas características aí, né, dessa minha época de uma vida mais pesada, porque hoje eu considero que eu levo uma vida um pouco mais leve, pelas escolhas e comportamentos que eu tenho, tá? Não é porque a vida ficou mais leve, é que eu comecei a me portar de uma forma que eu quero uma vida mais leve. Mas basicamente, se eu fosse falar assim pra mim, Andréia, quais os seus comportamentos assim que mais dificultavam a sua vida? Primeiro de tudo, hiperreativa. Sabe o tal do overreacting? Era eu o tempo inteiro. Menina! Era uma mensagem mal interpretada, minha filha, pro caldo entornar. E o caldo entornava, tá, filha? Eu reagia a tudo e hiper reagia. Não era tipo assim, só uma resposta blasezinha, não. Eu ia com tudo. Eu era uma pessoa que tava sempre atarefada. Eu tava sempre fazendo muita coisa.
Nossa, eu tava sempre equilibrando muito pratinho. Hiperreativa, super atarefada, controladora. Ah, menina, eu queria controlar tudo. Situação, relacionamento, amizade, trabalho, tudo. Eu queria controlar tudo, assim. Como vai fazer, como vai ser feito, que hora vai fazer, que jeito vai fazer. Tinha que tudo estar sob meu controle. E se não tivesse, eu ficava maluca. Aí eu já não queria. Ah, fulano que vai tocar. Ah, então eu não quero saber. Eu era essa pessoa, tá? Eu falo que eu... Gente, casca de ferida das braba. Não sabia dizer não. Acho que estar muito atarefada tem muito disso também. Não saber dizer não. Muito imediatista. Muito. É tudo pra ontem. Eu quero ser... Não, eu não suporto ser... Eu quero ser boa agora. Eu quero entrar num negócio que eu não sei fazer, já dominar o negócio em um dia. Não quero ser ruim, não. Quero ficar pra trás. E ser boca de sandália. Uma boca de sandália, uma boca de sacola arrebentada. Falar demais. Meu Deus. Então, eu olho, eu acredito muito nesses jeitos de ver e levar a vida. E o que eu tô falando desses comportamentos não é trabalho. Trabalho, relacionamento, na vida, nos esportes, em tudo. Tudo. Sempre foi assim. Só que chega no momento em que você realmente olha e fala assim, cara, não dá pra eu viver sempre como se eu estivesse na Quinta Guerra Ninja. Não tem como. Chega um determinado momento que o teu corpo fala assim, gata, é o seguinte, eu não tô mais aguentando ficar ativado como se você tivesse prestes a enfrentar o leão numa savana. Sabe aquela trend que tinha no TikTok, né? Minha cabeça não sabe a diferença entre um e-mail do meu chefe e um leão na minha frente. Isso é real. A gente ativa sistemas nervosos diferentes quando eu estou em perigo, quando eu estou em situações de risco e num momento em que eu estou normal. E fisiologicamente o nosso corpo muda. Quando eu estou nesse aspecto de luta, de fuga, de estar em perigo, minha digestão piora, o sangue vai todo para as extremidades, meu cortisol aumenta. Então, fisiologicamente, tem uma hora que teu corpo vai falar, gata, não dá para você viver assim como se eu estivesse entrando numa guerra após a outra. E aí o autoconhecimento, que é uma bênção, e a gente falou disso no nosso último episódio, né? O autoconhecimento liberta, que você fala assim, cara, é muito pesado, custa demais ser uma pessoa que tá sempre em guerra com uma situação, com algo, com alguém. Porra, dá pra ter uma vida um pouco mais leve, caramba. Não dá pra levar tudo a ferro e fogo. E aí eu tomei algumas atitudes que eu acho que podem te ajudar também. E aí é o que eu sempre falo, se funciona pra você, tu absorve, se não funcionar, joga pro vento, joga pro universo e talvez caiba em alguém, mas que pelo menos te faça refletir. Uma das primeiras atitudes que eu tenho, e todas essas atitudes elas não foram tomadas, elas são tomadas todos os dias, porque é uma decisão, é que eu não vou ter uma reação emocional a tudo que chega até mim. Nem tudo, grave essa frase, nem tudo precisa te atravessar. Tem coisas, situações e pessoas que podem passar por você. É diferente de algo te atravessar, que entra em você, que te machuca, e é diferente de coisas que passam por você, que passam do seu lado. E aqui eu não tô falando pra você ser uma pessoa que é zen, Não, mas é que tem coisas que precisam ser ignoradas. Nem tudo é um ataque pessoal. E a gente que vive nessa mania, numa vida um pouco mais difícil, tem essa ideia de que tudo é pessoal. Que uma crítica ao seu trabalho é uma crítica a você. Que uma crítica que o seu marido faz para um comportamento que você tem é uma crítica a você. Então a gente precisa começar a ter um pouco mais de afastamento das situações para não deixar que tudo te atravesse. Que, meu amor, se tudo te atravessar, tu tá morta. Aí você tá sempre em guerra mesmo.
Então, hoje, o que eu faço? Uma situação se instalou, uma conversa chegou até mim, uma situação virou, eu perdi alguma coisa, eu paro antes de tomar uma ação, tá? Antes de reagir, eu ajo. Porque qual que é a diferença da reação e da ação? A reação eu não penso, ela é bate-pronto. Então, é lei da física de Newton, bateu, levou. Essa é a reação. Então, se alguém, tipo assim, eu tinha muito essa reação. Se alguém vinha e me desse um tapa no coisa, eu devolvia com outro tapa. É reação. Ação é quando eu penso a respeito. É quando eu olho para a situação de longe e falo: ainda não. Deixa essa situação aqui. Não é sobre mim. Deixa aqui do lado. Eu vou deixar ela em observância aqui. Deixa aqui. Não preciso falar nada sobre isso agora. Porque nem tudo, meu amor, demanda uma opinião, um pitaco, um dedo seu no meio. Talvez ninguém tenha te falado, mas eu vou te falar. Nem todo mundo precisa, você não precisa sair vomitando o que você acha, suas opiniões para todo mundo, tá? Então, primeiro, hoje eu sou realmente essa pessoa que nem tudo me atravessa. Então, às vezes tem coisas assim, eu era muito essa pessoa que, inclusive, eu comprava chumbada dos outros. A pessoa chegava, ai, fulano fez isso comigo. Virava uma guerra pessoal. Ai, porque fulano faz isso. Quantas vezes eu me lembro de uma situação de um trabalho. Todo mundo reclamando de um cara. Ai, piriri, pororó, e o cara. Eu mordi a chumbada de todo mundo. Fui igualzinho boi de piranha no chefe. Ó, tá acontecendo isso aqui. Ah, tá acontecendo isso? Vamos colocar todo mundo junto. Colocou todo mundo junto. Pergunta se uma das pessoas que reclamaram dessa pessoa, desse outro colega de trabalho, falaram alguma coisa. Falaram nada. E eu que falei, olha, tá todo mundo pensando assim. No final das contas, era como se fosse eu. Arrumei problema com o chefe, arrumei problema com a pessoa servindo de boi de piranha pros outros. Sabe boi de piranha? Você joga o boi no rio, as piranhas atacam esse boi e a boiada passa lá atrás. Boi de sacrifício. É isso aí. Então hoje eu sou muito mais assim... isso aqui eu não vou entrar. Porque eu era assim, a pessoa não é... um boi pra não entrar e uma boiada pra não ser. Eu queria uma boiada pra entrar. Adorava entrar num problema. Outra coisa que eu fiz e que pra mim foi uma das decisões, ainda é a mais difícil, tá? Mas chegou um momento que era isso, eu ia entrar em falência da cabeça, é delegar e priorizar. Porque a gente tem essa mania de pegar muita coisa pra fazer, porque a gente quer ser produtiva, porque a gente quer ser considerada, porque a gente, sei lá, tem medo de perder o emprego, porque a gente tem medo de perder as amizades, e a gente vai pegando. Hoje eu sou muito mais assim. Minhas abocanhadas são grandes. Eu gosto de pegar bastante coisa. Mas hoje eu sou uma pessoa que delego mais. Então tem coisas que, beleza, André, você faz? Faço. Mas aí talvez eu vou pedir ajuda de alguém. Eu vou, passar para essa outra pessoa. E priorizar. Porque quando a gente pega muita coisa, a gente tem a ideia de que tudo é urgente. Tudo é para ontem, tudo... Hoje não. Hoje eu consigo... olhar as situações, as tarefas que eu tenho e falar, isso é mais importante, isso depende disso, isso vem depois, isso fulano pode fazer pra mim, isso aqui eu posso passar pra ciclano, isso aqui pode ficar pra depois. Então eu não saio mais só fazendo, que eu era bem burrona, eu saía fazendo, chegou demanda eu faço, chegou eu faço, e muitas demandas eu fiz e a pessoa falou, nem era urgente, nem era pra hoje. Isso me doía muito. Então hoje, assim, eu tenho muitas coisas para fazer, mas elas estão mais sob controle. Outra coisa, outra decisão, essa foi uma das decisões mais importantes. Na minha ânsia de ter controle sobre tudo, eu queria antecipar os problemas. Então no trabalho, eu fazia isso muito no trabalho. Olha, galera, se a gente não olhar para isso aqui, ó, esse setor, esse negócio aqui, ó, vai lá na frente, vai dar problema, isso aqui vai fazer. Aí eu falava, mas Andréia reclama, mas Andréia. Tá. Pessoal, ó, falei, isso aqui vai dar problema, mas a Andréia reclama de tudo, né? Mas a Andréia tá sempre invocando com tudo. Mas a Andréia... Então, na minha ânsia de controlar até às vezes, setores de outras pessoas, eu
tentava antecipar. Aí eu puxava a orelha antecipadamente. Ó, fulano, eu tô vendo que fulano não tá fazendo, vai estourar lá na frente, tal, tal, tal. E eu descobri, meus amores, que nada ensina mais do que a experiência. E que tem infernos que vão ter que queimar. Que a gente ficar tentando poupar o tempo inteiro o nosso marido, ficar tentando poupar no nosso trabalho, as pessoas que a gente ama do sofrimento, vai causar mais sofrimento pra gente. Então sabe aquela coisa assim, ó, não põe o dedo na tomada que dá choque, não põe o dedo na tomada, deixa pôr ele tomar o primeiro choque, não vai matar. Então hoje eu tenho isso muito, principalmente no trabalho, assim. Eu falo uma vez, falo, ó, eu tô vendo aqui, tá acontecendo isso, tal, acho que pode dar alguma coisa, mas aí você resolve aí. Não resolveu? Foda-se. Ah, mas você tá sendo negligente. Não, avisado foi. Eu falei. Tá dito. Mas tem pessoas que só vão aprender com prática. Só vai aprender se queimando. Então, assim, não tente controlar as situações, prevendo, deixando poupar. Tem fogo que vai ter que pegar. Outra coisa, não. Eita, palavrinha difícil, mas não é não. Não quero, não vou, não estou afim. E hoje, eu falo que quanto mais não você dá, mais fácil fica de fazer. Então, realmente hoje, fulano chamou a gente. Não quero ir. Ai, mas faz tempo que a gente... Não, mas eu não quero ir hoje. Não tô afim. Não vou ser uma boa companhia. Não quero. Isso vai afastar de você pessoas que estão feito vampiros na sua vida. Vampiro emocional, vampiro das coisas que você está fazendo, vampiro financeiro. Aprenda a dizer não. Outra coisa que eu acho que diz muito sobre o primeiro ponto, né, de não deixar tudo me atravessar, é tirar o imediatismo da minha vida. Porque a mensagem chegava, eu tinha que responder na hora. O problema se instalava, eu já queria resolver ele na hora. A pessoa não tinha terminado a frase, eu já vinha com uma solução. Meu Deus. Meu Deus. Como eu arrumei dor de cabeça por não esperar as situações acalmarem e eu responder. Então, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade eu ainda acho que tudo é um ataque. Eu tenho muita dificuldade com as mensagens escritas. Por exemplo, na internet. Eu tiro um tempo para ler os meus directs. Geralmente é um tempo que eu tô mais calma. Porque eu já sofri tanto ataque. Eu já ouvi tanta coisa absurda. Mas tanta coisa... Gente, coisas assim absurdas mesmo. Já falei algumas aqui para vocês. Que eu passei a enxergar todo o direct como um ataque. Passivo-agressivo e tal. Então, hoje eu tiro um tempo, geralmente, que eu tô mais tranquila para ler com calma. Porque, em alguns casos, eu achei que era um ataque e não era. Eu não interpretei bem a mensagem. Eu pulei uma palavra lá, achei que era um ataque e dei na pessoa. E eu não quero mais ser essa pessoa. Porque eu não quero constranger outras pessoas, eu não quero deixar outras pessoas desconfortáveis, porque eu sou imediatista. Então hoje eu realmente paro e penso para responder. E é para tudo. WhatsApp, tudo. Eu tomo muito cuidado para não... Porque se eu responder na hora que eu li, eu não vou ter a melhor resposta, eu vou reagir. Então eu prefiro dar um tempo. Não tô online, não tô vendo, já vejo para você, para ter mais inteligência na hora que eu for responder. E por último, eu acho que uma das decisões que tem deixado a minha vida muito mais um morangão é fechar minha boca. E a maturidade ela é maravilhosa por isso, porque chega um tempo que você fala assim, eu vou observar. Eu vou olhar, não vou responder não. Porque nem tudo precisa de uma resposta. Nem tudo precisa de uma reação. E muito menos nem tudo precisa de uma opinião. Eu me coloquei em situações difíceis contando coisa dos outros. Eu me coloquei em situações difíceis falando mais do que eu deveria. Eu me coloquei em situações difíceis me explicando mais do que eu deveria. Eu me coloquei em situações difíceis mentindo.
pra agradar alguém. Então, assim, hoje, por mais que eu seja uma pessoa que eu ame falar, mas em situações, principalmente situações onde eu não sinta muito conforto, onde eu não conheço muito a pessoa, ou que eu sinto que o clima ali tá um pouquinho pesado, eu calo a boca. Falar dos outros, então, só pro meu marido. Sim, a gente tem o nosso movimentinho da fofoca, mas é o Michael. A única pessoa. Hoje vai ser muito difícil eu ter alguém, por mais assim, nossa, a não ser raríssimos amigos que eu vou falar sobre algo, sobre alguém, algo que eu vi, porque eu sei quantas situações eu já me coloquei por ficar espalhando, fazendo leve trás, sabe? Não faço. E eu espero, de coração, assim, o que eu trago aqui, esses perrengues que eu passei, é para que a sua vida seja um pouco mais leve. A gente não precisa levar tudo tão a ferro e fogo, tá sempre envolvido num problema, sempre envolvido numa briga, sempre, sabe? Dá para ter uma vida muito mais leve. Um beijo e até a próxima.